sempre, você que está com os teus filhos, cuida deles no momento da palavra, para que tenhamos reverência para a palavra de Deus. Vamos colocar de pé. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Subitamente apareceu o anjo numa multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo-a, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, estas palavras em seu coração, meditando. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e como lhes for anunciado. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra sobre o entendimento de Natal, sobre um assunto que muitas vezes as pessoas têm um entendimento equivocado. Eu estava orando e Deus me conduziu. Eu fiquei surpreso com as coisas que Deus me mostrou e conduziu. Eu creio que você também vai ficar. Algo interessante. Glória a Deus. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus, né? Se a gente falar desde pequenininho, desde criança, a gente falar de Natal, nascimento de Jesus, com exceção de árvore de Natal, Papai Noel, qual que é a primeira coisa que vem à nossa memória, à nossa mente? Um presépio, não é assim? Quem pensa nisso? Nas praças das cidades, em casa, muitas pessoas já tiveram um presépio. O que constitui um presépio? Tem ali José, Maria, o menino Jesus, né? E o que mais que tem? O que mais que tem, gente? Os magos, né? Mas o interessante é que nós acabamos de ler o texto e aqui não se refere sobre os magos, né? Porque depois você pode ler na tua casa no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus também conta sobre o nascimento de Jesus. E no nascimento de Jesus ali contado em Mateus, fala que naquela época o imperador
ele deu uma ordem de fazer um cadastramento, as pessoas fossem cadastradas, né? E havia uma preocupação por parte deles por conta da profecia do Messias. Então eles queriam ter um controle de natalidade ali, para que eles pudessem ter um conhecimento de onde o Messias viria. E então os magos do Oriente que trabalhavam para o imperador, ele manda-os com presentes, com a intenção dele descobrir quem era o Messias, né? Então, pelos historiadores, pelos teólogos, quem encontrou primeiro Jesus não foi os magos, foram os pastores. Os magos, provavelmente, eles encontraram Jesus depois de muito tempo. Se você ler lá no Evangelho de Mateus, fala que os magos chegaram e os encontrou em uma casa. Não foi num aprisco, não foi num estábulo. Então aquela imagem que a gente tem de Natal, o Papai Noel já está furado. Os magos no estábulo está totalmente errado. Não existe nada disso. Fala para o teu irmão, mentiram para você sobre o Papai Noel. E mentiram para você sobre o presépio. Por que o diabo ele faz isso? Você vê que a Bíblia, ela mostra com riquezas de detalhes. E por que o diabo ele faz isso? Porque é um interesse da parte do diabo que nós não conheçamos a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade toda, nós somos libertos em todas as áreas. Amém? E uma coisa me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, o Senhor me conduziu a esse texto, eu estava orando, e uma coisa eu percebi, as primeiras pessoas a chegarem na manjedoura, a manjedoura mais nada era do que um curral. Manjedoura no original significa curral, onde os animais eram alimentados e passavam a noite. E Jesus foi colocado nesse local. O interessante é que esses pastores, eles estão ali na região de Belém, próximos do lugar onde Jesus havia nascido. E a Bíblia fala que eles, depois de ter trabalhado o dia todo, eles estavam fazendo o quê? Vigia, para poder estar guardando as ovelhas. Aí um fato que eu achei curioso, que eu fui pesquisar. A Bíblia sempre fala o quê? De ovelha, pastor. Jesus ele fala para Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quem é apacentador? É um pastor. De onde surgiu essa comparação? Assim como ele compara o caráter do Espírito Santo em nós, em fruto. Nós como árvores, aquele que é árvore de bom fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Se a pessoa der um fruto ruim, você conhece que ela é uma árvore ruim. O Senhor sempre faz essas comparações. E aí o Senhor escolhe uma classe trabalhadora na época chamada de pastores, para serem os primeiros porta-vozes do nascimento de Cristo. Os primeiros a dizer Feliz Natal. Os primeiros a chegarem ali e parabenizar José e Maria e adorarem a Jesus como Salvador. E eu curioso, eu pesquisei um pouco sobre isso e eu descobri uma coisa muito curiosa, que os pastores naquela época, no contexto cultural, eram pessoas marginalizadas, eram pessoas rejeitadas, eram pessoas desprezadas. Eles não eram nunca convidados para um almoço, eles nunca eram convidados para visitar um recém-nascido. Por quê? Porque o trabalho deles consistia em cuidar de animais. E nesse cuidado com animais, eles tinham uma dedicação total para esses animais. Por quê? A ovelha, ela é míope. A ovelha ela não enxerga bem, nem tanto de perto quanto de longe. A ovelha, ela tem um instinto totalmente dependente. Ela não é um animal que consegue viver no habitat dela natural sem auxílio humano. Ela necessita de um auxílio humano. De todas as profissões que existiam na época, a profissão que exigia mais dedicação e devoção era de um pastor. Então, geralmente, um pastor, ele não estava junto com a família na maioria das refeições. E para quem conhece um pouco de cultura judaica, os judeus são muito de mesa. Os judeus eles têm muita tradição familiar, muito forte.
O próprio Jesus várias vezes come com seus discípulos. E eles geralmente comiam assentados, eles punham aquele tapete, comiam assentados. E eles colocavam aqueles travesseiros e colocavam a comida ali. E como que eles se apoiavam? Eles se apoiavam um no outro. Não tinha cadeira como a gente senta e apoia nossas costas hoje. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos suportar os nossos irmãos. A palavra suportar lá no original é dar suporte. Quando você só consegue ficar esse tempo sentado nessa cadeira, porque atrás tem um suporte, onde você inclina o seu corpo e descansa. Então quando eles estão ali comendo, passando horas comendo e falando e tendo comunhão, quem é o suporte de um para o outro? A própria pessoa que está do lado dela. A Bíblia fala que Jesus algumas vezes estava comendo, e alguns discípulos a quem ele amava faziam o quê? Inclinavam a cabeça no ombro dele como uma forma de carinho e de descanso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a tradição judaica ela era muito forte na mesa. É como se fossem os mineiros. Todo mineiro que você vai na casa dele, o que ele faz? Ele enfia comida em você, te leva para a cozinha. Você tem que tomar um cafezinho, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Se você não comer, ele se sente ofendido. É uma questão cultural. E isso é muito forte na tradição dos judeus. Eles só levavam para a casa deles quem eles eram realmente considerados amigos. Agora você imagina então esses pastores que o tempo todo estão lá cuidando de ovelha. Eles não têm convívio social. Eles não estão à mesa da família. Eles não estão na maioria dos momentos de festas e de reuniões familiares ou de amigos. Então se tornou comum a ausência dos pastores. E eles então se tornaram pessoas marginalizadas. O que é marginalizado? Não é que eles eram bandidos. Eles eram desprezados pela sociedade. Alguns fariseus determinavam até que os pastores eram uma classe de impuros. Porque eles não se conviviam com pessoas e na maioria do tempo conviviam com animais. Então para eles eram impuros. Para você que conhece um pouco também de cultura judaica, sabe que o judeu, na época o hebreu, ele era muito preconceituoso, né? Ele tinha muitos limites sobre relação a estas coisas. E eles tinham um limite com os pastores, porque eles tinham cheiro de quê? De animal, né? O convívio dele era com animal. E o cheiro deles, a maneira como eles viviam, tudo se misturava com o cotidiano dos animais. Então eles eram declarados espiritualmente como impuros. Para você ter uma ideia, eu estava pesquisando, os pastores, havia uma lei na época, um decreto, que pastores não podiam servir como testemunhas diante de tribunal. Então imagina que os pastores eles estavam sempre andando de um lugar ao outro. Imagina que aconteceu algum crime de violência, alguma coisa, e naquela época já tinha os tribunais, então necessitava de alguém como testemunha. Então alguém de repente falava, olha, alguém viu esse crime acontecendo? Então de repente alguém diz, os pastores que estavam lá no campo cuidando das ovelhas viram. Então eles viram e dizem para essas pessoas, pela lei, pelo decreto, pastor não pode ser testemunha diante do tribunal. O testemunho dele não é válido. Olha como é que era o preconceito que tinha sobre os pastores. E hoje em dia não é diferente. Eu descobri que não só hoje, mas naquela época já era assim. Já era dessa forma. Agora, por que eu estou dando essas informações para você? Existia também, eu vou dar mais uma informação interessante. Tudo que eu estou te falando foi pesquisado em dados históricos. Muitos desses dados foi escrito por Flávio Josefo, um teólogo que viveu poucos anos depois de Cristo. Ele fala que muitos fariseus e muitos homens da época tinham um preconceito com os pastores. Por quê? Pastores eles trabalhavam muito para cuidar de ovelhas e muitas das vezes, muitos deles não tinham uma condição financeira boa. Então era assim, eles eram chamados de ladrões pelas pessoas. Por quê? Pelo fato deles estarem se excluindo das tradições da mesa, das tradições judaicas, do convívio, para trabalhar dedicado totalmente para as ovelhas. Eles eram taxados como ambiciosos, pessoas que estavam se dedicando simplesmente ali para tirar a lã e tirar a carne das ovelhas. Se ele era um pastor que não se cuidava tanto das ovelhas e tinha uma vida social, ele era um pastor o quê? Desleixado, que não era dedicado. Era assim que a sociedade via os pastores.
Se ele dedicava totalmente às ovelhas, ele é o quê? Ladrão. Se ele tinha uma vida social e se dedicava às ovelhas, estou falando sério, naquela época, ele era o quê? Desleixado. Então, de qualquer forma, ele estava o quê? Frito. De qualquer forma, ele estava mal na boca do povo. E foi, olha aqui como é que Deus é lindo. Exatamente esse povo que eu estou te falando, que Deus fala assim, eles serão os porta-vozes dessa ótima notícia. Jesus nasceu. Em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Aleluia. Deus, ele é lindo demais, queridos. Porque ele pega quem não é para ser. Isso é muito maravilhoso. Quando eu vi essa história e eu entendi, eu falei, meu Deus, que tremendo isso. E eu me identifiquei, porque eu sou um pastor, né? E vocês são pessoas, mas não é diferente de como tem que se tratar uma ovelha, porque vocês são totalmente dependentes da gente, seja a qualquer hora, a qualquer momento. Sexta-feira, talvez muitos de vocês já estavam lá descansando, não trabalharam à tarde, mas sexta-feira à tarde eu estava aconselhando, às 3 horas, às 6 horas, às 7 horas. Eu cheguei em casa no sábado com a minha esposa, 1h30, 2 horas da manhã. Aconselhando, porque as ovelhas são dependentes, elas não conseguem ver um palmo à frente do nariz dela, o pastor tem que trabalhar, tem que cuidar dela. Olha só, depois do dia todo desses pastores de trabalho, de ter alimentado as ovelhas, de ter protegido elas de ir para caminhos tortuosos, de protegê-las do lobo, dos animais ferozes, eles estão agora lá à noite, vigiando as ovelhas. Os pastores, eles não criavam ovelhas em cercados. Se você pegar imagens de ovelhas na internet, você não acha elas em cercados. Porque o que protege a ovelha não é cerca, o que protege a ovelha é o pastor que a alimenta. É por isso que o Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor. O que está querendo dizer? Ele é a minha proteção, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me alimenta. Aí fala o quê? Que Ele, por amor da minha alma, Ele me conduz às águas tranquilas. Por que as águas têm que ser tranquilas? Porque a ovelha não consegue, ela pode estar morrendo de sede. Se ela for numa água agitada, a água leva ela embora, ela fica encharcada. Você sabia disso? É tanta riqueza de informação que eu poderia te dizer. Se uma ovelha cai na água, e for uma água, um nível um pouco maior, ela foi ali para beber, está com sede, e ela vai entrando, daqui a pouco a correnteza puxa ela, a lã dela é encharcada, e ela não consegue sair dali, ela morre afogada. Por isso que tem que conduzir, o pastor tem que escolher até qual é o tipo de água, para onde a correnteza está correndo, para saciar a sede da ovelha. A ovelha não quer nem saber, ela quer tomar água. Mas o pastor, ele sabe que ela está correndo um risco que nem ela entende. Então ele vai lá e protege. Você está entendendo? Por isso que guia minhas águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Porque a ovelha tem que comer pasto fresco. Ela não pode comer pasto seco. E não come qualquer tipo de pasto. É um animal melindroso. Fala para o teu irmão, você é melindroso. É difícil cuidar de você. Fala assim, para cuidar de você, tem que amar muito. É por isso que Jesus falou para Pedro, você me ama? Você tem certeza que você me ama? Porque você vai ser um pastor. Você está entendendo? É tremendo essa palavra, querido. Para a gente entender realmente o sentido do Natal, a gente precisa entender a história verdadeira. Então esses pastores trabalharam o dia todo. Agora está na hora de descansar. Aí alguém liga e fala, pastor, preciso que você ore por mim, porque eu não estou dormindo. Aí a pessoa não consegue dormir, você também não pode dormir. Acontece isso. Então, esses pastores estão lá vigiando as ovelhas, a Bíblia fala. Eles conduzem as ovelhas aos pastos para se alimentarem. E eles vão tocando as ovelhas. Não há cercas. Elas vão comendo, aonde elas vão passando, eles vão cuidando. E à noite eles param. E elas ficam ali no campo, exatamente dessa forma. E elas ficam ali no campo. E elas estão ali dormindo, descansando. E os pastores estão o quê? Acordados, vigiando. Vigiando as ovelhas. Para que elas não sejam atacadas por nenhum lobo à noite. Ou para que nenhuma acorde e saia na escuridão e se perca.
Você já imaginou alguém cuidando de um animal como esse e não dormir por causa de um animal desse? Quantas vezes você já dormiu e deixou seu filho acordado? Agora já imaginou o pastor lá vigiando? Aí Deus fala assim: é esse tipo de gente que eu quero que seja porta-voz de boas notícias. São eles que vão dizer: olha, na cidade de Davi nasceu o Salvador. Não vai ser sacerdote, não vai ser fariseu, não vai ser escriba, vão ser eles. É tipo assim, ó, Deus falando para o povo: vocês vão ter que engolir eles agora. Aí os anjos vêm, e a glória de Deus fala que envolve eles. Aleluia. Quando eu li essa história, eu entendi a história de Davi. A gente até hoje não tinha entendido. A Bíblia fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, estava todos lá os filhos de Jessé, o quê? De banhinho tomado, arrumado. Aí Samuel olha: deve ser esse aqui, deve ser aquele outro. Eles sabiam que o profeta estava indo lá, e quando o profeta ia numa casa, um decreto de Deus aconteceria. E diferente da gente aqui que não ora, quando Saul começou a desviar da presença de Deus, o povo começou a orar, pedindo um homem segundo o coração de Deus. Então eles sabiam, então eles se prepararam já também de caso pensado para impressionar. Só que Deus não olha isso. Deus olha, e de novo Deus escolhe um coração de um pastor. Sabe por que Davi não estava na casa dele? Não é porque o pai dele rejeitava ele. A gente entendeu errado até hoje. É porque era parte cultural do processo, como eu estou te falando. O pastor, ele nunca estava na onde? Na mesa. Ele nunca estava na mesa. Ele sempre estava se dedicando para cuidar das ovelhas. E o detalhe, a Bíblia fala que Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era o mais moço. Sabe como é que era dividido naquela época? 50% de todos os bens, de todos os animais, de todas as terras, era para o primogênito. E os outros 50% distribuídos entre outros irmãos. Então quer dizer que Davi ficaria com a menor parte. Mas quem estava cuidando de tudo? Davi. E ele cuidava de qualquer forma? Não, ele se dedicava. Então Deus olhou e falou: se ele cuida tão bem dessas ovelhas, com tanta dedicação e devoção, ele vai cuidar muito bem do meu povo. Da mesma forma, Deus escolhe de novo pastores para serem os primeiros. A Bíblia fala que no reino de Deus os últimos são os primeiros. Deus, ele tem uma capacidade tremenda de pegar quem é desprezado pela capacidade humana de escolher e falar: você foi rejeitado? É você que eu escolho, vem para cá. É assim que Deus faz. Uau, Deus é lindo, Deus é tremendo. Na noite do nascimento de Jesus, então, esses pastores, depois de um dia árduo de trabalho, protegendo os seus rebanhos, Deus fala: é eles que eu vou escolher. E se eles estão dedicados a proteger esse rebanho, um rebanho de animais, eles vão proteger essa mensagem, eles vão proteger essa palavra, eles vão proteger essa essência dessa mensagem. Aleluia. E sabe o que mais me deixou impactado? Quando eles chegam e reconhecem Jesus, eles o adoram. Os adoram como como o quê? Salvador. Eles adoram ele como Messias. Talvez você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem gente aqui nesse lugar que já viu Deus curar, que já viu Deus dar livramento, que já viu Deus fazer tantas coisas. Às vezes você fala: será que Deus faz mesmo? Será que Deus é poderoso mesmo? Você tem a Bíblia, você sabe que Jesus, ele foi profetizado que viria. Você sabe que ele veio. Você sabe o que ele fez aqui. Você sabe que ele morreu. Você sabe que ele ressuscitou. E ainda você tem dúvida. Mas aqueles pastores que eram taxados como ignorantes, chega e vê um menino e fala: o Salvador está aqui. Aleluia, glória a Deus, o Salvador está no nosso meio. Eles tiveram a capacidade de ver no menino o Salvador, enquanto você não consegue olhar para um Deus poderoso e reconhecê-lo como Salvador. Os escribas e os fariseus da época falaram assim: aonde que está o Messias? Aonde que ele está? Esse aí que é o Messias? Esse cara. Os próprios discípulos de Jesus tiveram dúvidas. O próprio João Batista, pergunta se é ele mesmo ou se nós temos que esperar outro.
Mas aqueles pastores reconheceram o menino como Salvador. Você está entendendo a grandeza disso? Muitas vezes os que são desprezados e rejeitados, não, você não pode, não, você não entende essas coisas, serão aqueles que Deus vai escolher e vai capacitar para compreender o que ninguém compreendeu ainda. Isso é Natal, querido. No nascimento de Jesus, ele já começou a quebrar vários paradigmas. Ele escolheu os desprezados para serem porta-voz da sua boa mensagem. Ele escolheu os rejeitados, os impuros. E esses chamados impuros conseguiram ter a percepção espiritual de reconhecer que o menino enfaixado era o Salvador. Coloca a imagem da ovelha de novo. E sabe o que é uma coisa interessante? Outra coisa que mentiram para você. Aquele menininho na manjedoura com a mãozinha assim, é mentira. Porque lá no primeiro versículo que eu li, que eu acho que é o versículo 7, fala o quê? Que ela fez o quê? Enfaixou. Qual que era a cultura da época? As mamães mais antigas aqui vão entender o que eu estou falando. As mamães mais antigas, minha mãe, as mamães de homens já adultos como eu, como que os bebezinhos antigamente eram vestidos? Embrulhado. O menino ficava de que jeito? Assim, não mexia. Hoje em dia as crianças já ficam só de fraldinha, já está mexendo o bracinho, a perninha. Não é assim? Da onde que veio essa tradição? Lá de trás. Eles pegavam faixas e enfaixavam as crianças até a cabeça, ficava só essa parte do rosto de fora. E quando você vê a imagem da ovelha que eu pedi para ele colocar, o que acontece? Ela está toda coberta e somente o quê? O rosto. E o que o anjo fala para os pastores? Vocês vão ter como prova para saber que ele é o Messias, que a criança vai estar toda enfaixada. A criança vai estar toda enfaixada com uma faixa. Só o rosto aparecendo. Eles chegam e veem a criança enfaixada. Ah, é essa aqui. É ele o Salvador. Olha que tremendo isso. Eu não sei se você está entendendo isso. Do jeito que ele veio, ele deixou uma mensagem. O anjo fala para eles: para que vocês saibam quem é o menino, ele vai estar todo enfaixado. Ele vai estar envolto. Está aqui no versículo de número 12. Encontrarão uma criança envolta em faixas, numa manjedoura. E o que fala no verso 7? Enfaixou e o deitou numa manjedoura. Foi por acaso que ela fez isso? Deus, ele cuida de cada detalhe. A mesma faixa, o mesmo material que era utilizado, presta atenção, para enfaixar uma criança quando nascia, que era algo da tradição, era utilizada para enfaixar o morto quando morria. Não tinha caixão, eles enfaixavam todo o corpo para não sair o odor e colocava dentro de um túmulo. Se a pessoa tivesse dinheiro, se não tivesse dinheiro, era jogada no tempo e a faixa apodrecendo, então os animais comiam. Lá em João 20, verso 7, fala que Jesus foi enfaixado. João 20, verso 7. E fala que quando Pedro entra no túmulo de Jesus, o que acontece? O tecido, o lenço que estava enfaixado, Jesus, estava dobrado e colocado ali. Da mesma forma que os pastores encontram o menino enfaixado, ele é uma mensagem sinalizando quem ele é. Agora ele deixou uma mensagem para os discípulos: eu voltarei. A gente já explicou sobre isso, a gente viu a mensagem do apóstolo Luiz, e ele fala que naquela época, quando alguém estava comendo, se ela deixasse o lenço dobrado, significava o quê? Que ela se levantou da mesa, mas que ela não terminou a refeição dela. É muito comum. Quem já me levou para comer em casa? Quem já me levou? Como é que eu sou? Eu estou conversando e estou comendo. Aí as pessoas sempre têm dúvida: você já terminou? Porque às vezes eu paro de comer, continuo conversando e tem um pouquinho de comida no prato ali. Esse dia eu fui comer na casa de um casal aí, e eu estava conversando, quando eu vi, a pessoa tirou meu prato. Aí alguém falou: não, e não terminou de comer não. Então, eles tinham essa tradição. Se o lenço estava dobrado, significa: olha, eu estou indo para resolver alguma coisa, eu estou indo atender alguém, mas eu vou voltar.
Se o lenço estava jogado na mesa, significava, eu terminei, pode tirar a mesa, pode limpar tudo. Então quando Jesus deixa o lenço, as faixas dobradas, significa, eu morri, mas eu ressuscitei e eu vou voltar. Amém? Da mesma maneira que ele veio enfaixado, agora ele usa as faixas para sinalizar o quê? Eu vou retornar, eu vou voltar, Pedro, não fique desesperado. Aí Pedro pega e olha aquela faixinha, da mesma forma que os pastores entram na manjedoura e vê ele enfaixado. Agora Pedro entra e espera vê-lo enfaixado. Não, mas ele não está lá, só está as faixas dobradas. E Pedro então, que se tornaria o primeiro pastor, que ele profetizaria, né? Você vai apacentar, você vai ser pastor. Ele pega e entende, sinaliza que ele está vivo. Ele viveu, nasceu, morreu e renasceu, ressurgiu. Amém? Natal não é só o nascimento de Cristo, mas é a vida o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. É a obra completa que foi consumada na cruz. Aleluia, pode aplaudir, ele é digno. Glória a Deus. Então, da mesma maneira que eles usam as faixas lá no nascimento, no final também é utilizado. E o que mais me admirou é que Deus usou pessoas de coração humilde, pastores, para aproximarem do menino e reconhecer ele como Salvador. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia trata Jesus com as suas características poderosas, mas chamando de menino. Olha que interessante isso, fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Se terminasse aí, nós entenderíamos o quê? Guti, 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 bebezinho, nenenzinho. Não, mas agora fala de características fortes. Fala que ele é o quê? Ele é o príncipe da paz. Fala que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele é o Deus eterno, ele é pai da eternidade, Deus poderoso, e o governo está sobre os seus ombros. Então, de todo mundo que eu vi na Bíblia, teve poucas pessoas que reconheceram isso. Os pastores e Simeão. Simeão está na porta do templo com a expectativa de quê? De ver o Salvador. Antes de morrer, eu quero ver meu Salvador. Aí está lá Maria levando o menino para ser apresentado. O Salvador. Agora eu posso descansar. O que é isso? Enquanto todo mundo, os conhecedores da palavra, todos eles estavam rejeitando, até os discípulos duvidavam de quem Jesus era. Não, ele é um grande profeta, ele é isso. Jesus fala, o que vocês falam que eu sou? Aí o único que falou foi quem? Que veio a ser depois o quê? Pastor. Pedro, que veio depois ser pastor. Ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Quem revelou para aqueles pastores, julgados como ignorantes, julgados como impuros, foi a presença de Deus. Os anjos de Deus vieram e a Bíblia fala que a glória de Deus os envolveu. E eles tiveram a revelação de quem Deus é. Não despreze as pessoas. Não despreze. No Natal muitas vezes as pessoas fazem o quê? Começa a ser o quê? Solidário. Ah, eu sou uma pessoa muito solidária. Vou dar uma marmita para cada morador de rua. Sabe o que você é? Você é hipócrita. Você é uma pessoa que despreza o ano todo o morador de rua e no Natal você dá uma marmita para ele. Sabe o que você merece? Nada. Você é um hipócrita porque você é como os demais. Rejeita os menos favorecidos. Rejeita os desprezados. E Deus pega o desprezado, o rejeitado e fala o quê? Você vai ser o porta-voz. Você que vai falar de mim. Vocês vão contar para todo mundo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Esses pastores que não estudavam, eles não faziam parte dos estudos. Desde pequeno eles cuidavam das ovelhas, como Davi. Eles não iam para as escolas dos escribas como os demais filhos. Eles não tinham conhecimento. Eles não conheciam os profetas messiânicos. Não, eles não tinham acesso aos livros dos profetas. Mas eles enxergaram no menino o que Isaías falou. Eles enxergaram nele um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e o governo sobre os ombros dele. Por quê? Porque a glória de Deus os envolveu. Lá em Lucas 2, fala aqui no versículo... Aqui no versículo de número 13 em diante, fala que uma milícia de anjos veio.
E no verso 9 fala: aonde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Brilhou, o que é isso? Trouxe luz, trouxe clareza, abriu as vistas espirituais. Abriu as vistas espirituais. Você só pode enxergar o Salvador. Tem gente que pergunta para mim: pode celebrar Natal? Pode pôr árvore de Natal? Pode aquilo? Pode isso? É que eu falo para você. Aproveite desta data para falar do amor de Deus. Se você tiver a glória de Deus sobre você, a luz vai brilhar e ela vai apontar para você. Você não vai precisar ficar com essas dúvidas tolas. O Espírito Santo vai te apontar o que tem que ser feito, quem é o verdadeiro aniversariante. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Que é o que? Entendermos que Deus usou nesse dia. Jesus já nasceu, já começou a trazer equidade, porque ele pegou aqueles que eram rejeitados e os deu poder, deu glória, para que eles pudessem dizer: nasceu em Belém o Salvador. Deus capacitou através do seu Santo Espírito. Somente pela capacitação de Deus é possível eles receber um menino como Salvador do mundo. Isso é impossível humanamente falando. Essa obra que a gente faz aqui, querido, humanamente falando, é impossível. É impossível. Você já imaginou uma igreja dessa, na beira da rodovia, atrás de uma fábrica? Eu, que não tenho aparência de pastor, não tenho jeito de pastor. É uma obra humanamente impossível. Mas pelo poder de Deus, pela glória de Deus, ela é possível. A luz brilhou e ela abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver claramente a verdade. O amor está entre nós. Aleluia. Eles então adoraram ao Senhor. Deus, ele conhece o fim no começo. Lá no livro de Isaías 46, verso de número 10, a palavra de Deus diz isso. Isaías 46, 10. Vamos ler rapidamente. Desde o início faço conhecido o fim. Deus, ele conhece o fim das coisas no início delas. Quando Deus enviou Jesus, ele já sabia tudo que iria acontecer. Já estava tudo pronto. E Deus faz o que? Revela isso para os pastores. Eles olham um menino, mas eles veem o quê? Alguém que vai morrer na cruz por eles. Eles veem o Salvador, a oferta agradável de Deus para que tire o pecado do mundo. Às vezes você olha para o teu filho e só vê um menino, mas eu olho para ele e vejo um profeta, eu olho para ele e vejo um missionário, eu olho para ele e vejo um pastor. O Espírito Santo de Deus olha nele e vê: não, eu vou enchê-lo com a minha glória para que se cumpra o propósito que eu tenho na vida dele. Querido, Deus vê o fim das coisas no início delas, e para que você possa ver o fim das coisas no início, você precisa ter a glória de Deus. Você precisa ser como esses pastores. Você pode ser uma pessoa simples, que foi rejeitada, que foi desprezada, que ninguém nunca deu valor, mas se a glória de Deus envolver você, você vai ver o fim no começo. Você não vai ser uma pessoa ignorante que rejeita pequenas coisas, despreza pessoas pela aparência. Não. Então eles chegam e vê o menino e falam: o Salvador está aqui. E Maria está meio receosa, está guardando essas coisas no coração, com medo de dizer. Mas não adianta, porque já foi revelado para eles. E aquilo que está revelado não é para ser escondido, mas é para ser colocado em lugar alto, para que todos possam ver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Deus quer capacitar você para que você deixe de desprezar as pequenas coisas. Fala para o teu irmão: Deus quer te capacitar para que você pare de desprezar as pequenas coisas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, olha o que nos diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 7. Deus, ele coloca coisas preciosas em coisas desprezíveis. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aonde que ele coloca o poder dele? Em vaso de barro. Porque quem quer vaso de barro? Ninguém. Naquela época as pessoas faziam vasos para guardar as coisas. Hoje em dia tem tapoer, vasilhinha, essas coisas. Era vasos de barro. E os vasos que eram feitos de metais, de ouro, dessas coisas, as pessoas valorizavam mais o conteúdo, porque achavam, se é desse material, o conteúdo que está ali dentro deve ser precioso.
E Deus está fazendo essa comparação, que Ele pega algo precioso, a glória dEle, e coloca num vaso desprezível, que ninguém dá nada. Para quê? Para que ninguém se glorie em si, mas no que Ele pode fazer através de você. A Bíblia fala que, em 1 Coríntios, 1 Coríntios agora, capítulo 1, versos 27 ao 29. 1 Coríntios 1, do verso 27 ao 29. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios. O que Deus faz quando Ele manda os anjos e fala: pastores, vão até Belém, porque nasceu o Salvador. Vão até lá e depois adorem Ele como Salvador e anunciem. Deus está fazendo o quê? Algo louco. Os fariseus devem ficar loucos. Esses pastores estão falando que Jesus nasceu, que o Messias nasceu. O que é isso? Nós estamos há tantos anos estudando as profecias, esperando. Há mais de 450 anos Isaías havia profetizado, estamos aguardando. E esses caras que vêm anunciar para a gente, a Bíblia fala que as prostitutas, elas vão ter a primazia no reino. Sabe por quê? Gente desprezada, ela não tem resistência. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles fizeram a mesma oração. Eu já li biografia de vários homens de Deus. E sabe o que eles oram? Deus, eu não tenho nada. Se o Senhor pode usar nada, usa a minha vida. Homens que eram desprezados no colégio, desprezados em casa, homens que não tinham beleza alguma, homens miseráveis, pobres. Você está entendendo? Talvez você fale: eu não nasci numa família de renome na igreja, eu não nasci numa família de pastores, eu não nasci numa família de influência. Então é você mesmo que Deus está chamando, é você mesmo que Deus está escolhendo, é você mesmo que Deus está levantando nessa manhã para ser porta-voz das boas novas do Evangelho de Jesus. É você. Você não estudou teologia, você não tem conhecimento, mas a glória de Deus está envolvendo você, capacitando você para ver aquilo que o teólogo não consegue ver, para ver aquilo que aquele que estuda tudo de cabo a rabo não consegue ver. Porque a palavra tem que ser encarnada, querido. Não adianta a palavra ser só verbalizada. Não, porque o Senhor é meu pastor. Não adianta ser verbalizada somente. Isso é ditado. Ela precisa ser o quê? Encarnada. Quando falar, tem que ser cumprida. Jesus, ele pega o texto de Isaías e fala: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, trazer libertação aos que estão presos, curar os enfermos. Ele fala: hoje se cumpre esta palavra. E quando questionam ele: você é o Messias, tem que vir outro. Ele fala: os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Aleluia, aleluia. O mudo fala. E este evangelho está sendo pregado aos pobres. O que é isso? A palavra encarnada. Haja e ouve-los. Se não houver, ouve, porque tem autoridade. Deus está precisando de homens e mulheres com autoridade. Não homens que têm entendimento, é homens que têm autoridade. De você virar e falar: em nome de Jesus, isso vai se cumprir. E vai se cumprir. Da tua boca vão sair decretos. Da tua boca vão ser decretos que vão mudar a história das pessoas. Pessoas que estão a vida inteira numa igreja, numa religião e nada muda. Quando ela começar a andar com você 1 mês, 2 meses, as pessoas vão falar: o que está acontecendo? Eu estou vendo Cristo, eu estou vendo uma transformação, eu estou vendo alguma coisa. Sabe o que é isso, querido? Não são palavras somente repetidas, não só uma reza que a gente pega e repete. Não, são palavras de poder. Como Paulo falou: eu não estou pregando um evangelho persuasivo que tem que te persuadir. Você tem que aceitar Jesus, e senão você vai para o inferno. Não, nós pregamos o evangelho: Jesus é bom, Jesus é poderoso, Jesus salva, Jesus restaura. E você começa a orar, fala: eu estou sentindo algo no meu coração, eu quero batizar, eu quero entregar a vida a Cristo. Por quê? Porque Ele está no nosso meio. Há poder. É um evangelho de poder, não é um evangelho de convencimento. O meu papel não é convencer, é do Espírito Santo. Ou eu tenho o Espírito Santo ou não tenho. Não tem como produzir isso. Muitas pessoas falam que a cura cessou, sabe por quê? Porque não tem fé para orar para um doente ser curado. Eu quero você pegar alguém que acredita que a cura cessou, e ir na porta do hospital e pregar isso, para ver se vocês vão pegar o pau e descer o pau nesse pregador. Chega na porta do hospital onde tem gente sofrendo, onde a nossa saúde é pobre, falida, corrupta, e fala: olha gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Se vocês não aceitar Jesus, vocês vão para o inferno. E vocês que estão doentes, não vou orar para vocês, porque Jesus não cura mais. Você acha que Deus é insensível?
Ele não só curava naquele tempo, como cura hoje também. Não só porque os sinais têm que seguir os que creem e confirmar a mensagem de pregação, mas também ele fazia isso por amor e misericórdia, porque naquela época também a medicina era algo muito raro, algo muito escasso. E hoje em dia, nos países mais pobres, eu vou na África, eu vejo pessoas com tumor para fora da cara, e você ora, e as pessoas oram, e aquilo lá começa a derreter e cair, e as pessoas falam: o que é isso que está acontecendo? É o poder de Deus, porque Deus ama as pessoas, Deus ama as pessoas, Ele cura. É mais fácil a gente falar que não cura, porque a gente quer colocar para fora os desprezados, do que você pegar um leproso e abraçar ele e falar assim: em nome de Jesus, se o meu Deus é poderoso, ao invés de eu pegar a lepra e se tornar impuro, você vai pegar a glória que está no meu corpo, na minha vida, e vai ser curado. É disso que Deus está precisando, de pessoas assim, de pessoas que são desprezadas, vasos de barro que tem um tesouro dentro delas. Ei, você que é olhado pelas pessoas como um vaso de barro, existe um tesouro dentro de você. Deixa esse tesouro sair para fora. Levante a tua voz e diga: seja curado, seja transformado, seja renovado, seja restaurado. Deus te levanta, Deus te restaura, Deus te batiza, Deus te salva, Deus te coloca amor, Deus te dá uma nova chance, Deus perdoa. Abre a tua boca e comece a profetizar. Deixa sair para fora o que está dentro desse vaso. Aleluia. 27 e 28. Aleluia. Deus escolheu para o mundo loucura para envergonhar os sábios. Escolheu para o mundo fraqueza para envergonhar o forte. Escolheu para o mundo o insignificante, o desprezível, que é nada, para reduzir a nada aquele que é. Essa é a igreja de Jesus. Esta é a igreja do deserto. Esta é a igreja do pastor que abre mão do sacerdócio levítico, da roupa do palácio, para vestir de pele de animais, comer gafanhoto e mel e pregar no deserto, para ficar livre da religião e ser livre para pregar o evangelho do reino dos céus, que gera arrependimento e salvação. É essa a igreja. Escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas desprezíveis, escolheu as coisas insignificantes, desprezíveis, para reduzir a nada aquele que acha que é alguma coisa. Esse Deus é demais. Esse Deus é lindo. E no verso 31, olha o que ele fala: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se eu tiver alguma coisa para me gloriar, eu glorio no Senhor. A Ele seja a honra, a glória, na igreja, fora da igreja, em casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho, em todos os lugares. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes, querido, nós desprezamos as pequenas coisas. Muitas vezes nós julgamos alguém pela aparência. Quantas vezes eu fui assim em lugares para pregar, olharam para mim: chama o teu pai lá para pregar. Como assim? Você não veio acompanhando o pastor? Você não é filho do pastor? Não, eu que sou o pastor. O quê? Teve uma vez que eu fui pregar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o pastor que me recebeu não me conhecia. A pessoa que falou de mim para ele, que viu eu pregando, falou: é uma benção, traz ele aqui. Ele falou comigo por telefone. Naquela época não tinha Facebook, essas coisas. Ele falou assim: olha, quando você chega no aeroporto, deixa uma camisa escrito Jesus, alguma coisa no seu carrinho, para mim te localizar. Eu falei: tá bom. O aeroporto lá na época do Rio Grande do Sul não era tão grande, lá em Porto Alegre. Eu fiquei lá, eu estava de calça, jeans, camiseta, pus uma camiseta lá, Jesus. Estou lá com a minha esposa, aí vejo uma pessoa passando. Ela fica olhando para mim assim. Vai lá no final da ala do aeroporto, volta olhando de novo. Aí assim. Aí vai. Aí volta de novo. Terceira vez. Aí na quarta vez volta. Por acaso você está vindo lá de São José dos Campos, de São Paulo? Eu falei: sim. Aí você está com o pastor? Ele deve estar aonde que ele está? Ele deve estar no banheiro. Você veio acompanhar ele? Você é filho dele? Eu falei: não, eu sou o pastor. Ele olhou para mim. A decepção, não tinha como ele esconder. Ele olhou para mim, eu entrei no carro, eu gosto de falar: e aí, pastor, onde a gente vai? Lá. Ele só quieto, não falava nada. Falei: meu Deus do céu, decepcionei o homem.
Aí a gente foi comer, ele não falava nada. Terminando de comer, falou, vou te deixar no hotel, 7 horas eu venho te pegar. Mas pastor, tal, ele foi embora com o carro. Na hora que ele volta para me buscar, ele vem com a esposa dele. Só que a esposa dele já não aguentava ficar com a língua dentro da boca. Ela olhou, meu Deus do céu, ele é mais novo mesmo do que você falava. Eu imaginei que era assim, mas é pior do que eu imaginava. Falou desse jeito. E eu dentro do carro, com a minha esposa. Chego lá para pregar, né? A igreja grande. Ele canta uma música, canta outra música, canta todas as músicas que você imaginar. Eu falei, esse cara não vai deixar eu pregar. Ele falou, nós estamos aqui nesta noite com missionário, já nem me chamou de pastor. Ele vai dar um testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Aí eu peguei o microfone e falei, irmãos, eu sou Diego, não sou missionário, sou pastor e não vim dar testemunho, eu vim pregar. E preguei a palavra de Deus, e a glória de Deus, pela misericórdia, caiu naquele lugar. No final, ele não esperou nem o culto acabar, ele veio me abraçou e falou, eu preciso te pedir perdão, porque eu te julguei pela aparência. Quando eu te vi no aeroporto, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Gastei o dinheiro da passagem do hotel à toa, que não vai dar em nada. No final da história, para resumir, não queria nem deixar a gente ir embora. Ele fez até uma proposta para me mudar para lá, para ser pastor junto com ele, para ajudar ele na igreja. E nós nos tornamos grandes amigos, porque as pessoas, elas julgam pela aparência. Elas são assim. Talvez você mesmo que está aqui já me julgou pela aparência alguma vez, porque eu sou novo. Esse pastor é novo, ele não sabe nada. Olha o jeitinho dele. Nós somos assim. Mas Deus pega os desprezíveis para humilhar aquele que é. Você está entendendo? É assim que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Muitas das vezes, querido, nós desprezamos pequenas coisas que julgamos pela aparência e pela capacidade humana não serem importantes. Lembra-se quando os discípulos quiseram afastar as crianças? Jesus estava pregando e começou a chegar algumas crianças. Vem cá, Duda. As crianças começaram a chegar, ficar perto de Jesus. E então os discípulos chegam, não, vai, volta para lá, sai daqui. Está tendo culto, está tendo pregação. E Jesus fala, para o culto. E fala o quê? E para a liturgia, né? E fala assim, não detenha as crianças, deixar vir a mim os pequeninos. E sabe o que Jesus faz? Na cabeça dos discípulos, as crianças ali naquela reunião eram desnecessárias. Aí Jesus inverte. Ele fala, deixa eles vir, porque o reino não é de vocês não, o reino é deles. E se você não for como eles, você não vai ver e nem vai entrar no reino. Ele inverte tudo. Nós temos a capacidade de desprezar as pessoas pela idade, pela estatura, pela condição econômica, cultural. Nós temos a capacidade de fazer isso. Mas Deus tem a capacidade de inverter isso, de pegar quem não é e ser, de pegar vasos que para nós somos desprezíveis e levantarmos como padrão do reino. As crianças se tornaram, a partir daquele dia, padrão do reino de Deus. Jesus advertiu eles, dizendo que eles devem ser o padrão. Eles têm prioridade no reino. É por isso que aqui na igreja a gente não tem salinha, vocês já perceberam? As crianças ficam aqui no culto, porque não existe Espírito Santo mirim. O Espírito Santo é Deus, e Ele habita no homem, na mulher, no jovem, na criança. A Bíblia fala que os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Querido, a Bíblia fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Por isso nós não vamos desprezar ninguém. Amém? As crianças vão ficar conosco, elas vão buscar Deus conosco. Querido, vamos deixar vir até Jesus as crianças que hoje estão sofrendo abusos de ideologia, abusos de rejeição, de violência, todo tipo de abuso. Vamos deixar que essas crianças venham, porque elas são o padrão dentro da igreja. Elas não devem ficar dentro da igreja fazendo desenhinho. Elas têm que estar dentro da igreja orando um pelas outras. Elas têm que estar dentro da igreja fortalecendo umas às outras. Elas têm que estar dentro da igreja orando pelas pessoas e dizendo, olha, o reino de Deus está dentro de você. Pare de valorizar coisas, porque o reino está dentro de você. Eu tenho um testemunho de vários pastores que já vieram aqui e foram tocados por essas crianças. Eu tenho um testemunho de um pastor de Campinas. A gente fez um encontro de pastores no meio do ano. E Deus falou para mim uma coisa muito louca. As crianças estavam lá, os pais tinham levado ela. Eu falei, chama todas as crianças que estão lá no quarto, lá em cima, chama. Eu falei, comece a orar aí. E elas começaram a orar. Daqui a pouco eu falei, todo pastor que está desanimado, está abatido, vem aqui para frente.
Aí na hora que eu falei, vem para frente, eles vieram, mal esperavam ele. Falei, agora as crianças vão pôr as mãos sobre a cabeça de vocês e vão orar para Deus trazer vocês a essência, trazer a inocência de novo. E aí muitos no coração subestimaram, no coração. As crianças colocaram a mão e começaram a orar. Daqui a pouco eu só via pastor chorando. Um pastor chegou para mim e falou, pode sentar, eu estava querendo desistir, eu estava querendo largar a mão de tudo, mas aquela criança estava com tanta autoridade, orando com uma autoridade, ela falou coisas que eu nunca imaginei. Essas crianças estão cheias do Espírito Santo. Eu falei, é claro, é delas que é o reino, é com elas que nós temos que aprender, então é elas que tem que pôr a mão na nossa cabeça e orar para a gente mesmo, é isso aí. Ela converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo dias em que os filhos estão sendo levantados para trazer os pais para a igreja, para converter os pais, enquanto os pais deveriam ser um exemplo, muitas das vezes os filhos que estão trazendo os pais. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Ele pega o desprezível, aquele que você acha que não é nada. Antigamente a gente falava assim, ó, fica quieto aí que isso aqui é assunto de adulto, vai lá brincar, vai fazer alguma coisa com esse assunto de adulto. Não, isso é assunto de todo mundo, porque ele será derramado sobre toda a carne. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, querido. Todo mundo tem sede de Deus. Deixa o reino de Deus entrar aqui. Deixa pegar essas crianças. Deixa começar por eles. Não priva o teu filho disso. Aqui na igreja as crianças não trazem brinquedo. Aqui na igreja eles não ficam brincando no celular do pai deles, porque aqui na igreja eles estão sendo cheios do Espírito. Temos testemunho de crianças aqui que pregam na escola. E as crianças estão convertendo dentro da escola através da pregação das crianças. Interessante que eles estão tirando Deus da escola, estão tirando a cruz, estão tirando o dia do pai, o dia da mãe. Só que o diabo é tão besta que ele subestimou as crianças. Não precisa nós entrar lá dentro, não. É só a gente ensinar ela no caminho que ela deve andar, e ela vai pregar lá dentro da escola, e ela vai converter o professor, ela vai converter os outros alunos. O diabo é tão besta que ele achou, agora eu ganhei, agora eu cerquei elas aqui, elas estão sozinhas. Não, elas não estão sozinhas, elas estão cheias do Espírito Santo, cheias de autoridade de Deus, e o diabo não tocará num fio de cabelo delas, e elas vão ganhar almas para Jesus dentro da escola. Pode proibir o pastor de ir lá, pode proibir a gente de fazer culto e orar lá, o que seja, as crianças estão lá, elas vão dar continuidade no que nós não podemos fazer. Diabo, você perdeu. Porque o diabo, ele coloca essa arrogância dentro do nosso coração, achando que a gente sabe tudo, a gente despreza os outros. Ele é desprezível, ele faz isso. Aprenda uma coisa, aprenda a ser humilde e valorizar aquilo que é desprezível. Porque Deus escolheu a classe mais desprezível da época para falar, o Salvador nasceu, o Salvador está aí. Aquele que foi desprezado, estava lá no campo cuidando das ovelhas, que é Davi. O profeta falou, ó, ninguém vai sentar na mesa enquanto aquele que está fedendo cocô de ovelha vier e chegar aqui. Ninguém vai sentar, porque agora, a partir de agora, o negócio inverteu. Ele se tornou a pessoa mais importante. Ele nunca estava na mesa com vocês. Agora ninguém mais senta na mesa sem ele chegar aqui. E o interessante é que Jesus nasce na cidade do pastor que era rejeitado, nasce na cidade de Davi, nasce na cidade do pastor, nasce na cidade do rejeitado que se tornou rei, o Filho de Deus, o Salvador. E nada mais justo que o Jesus enviar agora os pastores, assim como Davi era, para anunciar a vida dele. Deus é tremendo. Você entende como é que Deus honrou Davi? Você entende como é que Deus honrou Davi? Que escolheu a cidade de Davi para Jesus nascer, e escolheu pastores, assim como Davi era pastor na região de Belém, os próprios pastores da região de Belém agora também para anunciar. Deus é tremendo. Com Deus não se brinca não, meu irmão. Quando Ele trata de fazer um negócio, Ele faz bem feito. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 6, na outra versão que não é NVI, Mateus 2, 6 diz, eu já estou acabando, quando eu falo isso é mais uns 20 minutos. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá. Olha o que ele está falando, a profecia. A cidade de Belém era uma cidade pequena, desprezada. Por que era uma cidade desprezada? Porque ela vivia na maioria a economia que movimentava Belém era o quê? Ovelhas. Na maioria da cidade quem era? Pastores. Davi era o que? Um
pastor de ovelhas, se tornou um rei. E Deus fala agora: eu vou guardar o teu nome no trono para sempre. Da tua descendência vai vir aquele que vai sentar no trono eternamente. Jesus vai vir da raiz de Davi. E na cidade de Davi, do pastor rejeitado, nasce Jesus para se tornar o supremo pastor de todas as ovelhas. E escolhe pastores para anunciar a vinda e o nascimento dele. E aqui diz, na cidade de Belém, terra de Judá, que era considerada pequena, não é a mais pequena entre as principais cidades de Judá, porque dela sairá o guia, que irá, o quê? Apacentar, repita comigo, apacentar o meu povo de Israel. Nós sabemos que Israel hoje não é só a nação, mas todo mundo que é servo de Deus, um povo pertencente a Deus. A palavra apacentar no original significa devotar cuidado, proteger e alimentar. O que está falando então? Que da cidade de Belém, aonde era a cidade de Davi, que era pastor, nascerá também o quê? Um guia. A palavra guia ali, no original significa governante ou líder, né? Que vai fazer o quê? Vai apacentar. Jesus então vai ser o quê? Pastor meu e seu. Por isso que Davi falou: o Senhor é o meu pastor. Olha só que tremendo. E agora em Mateus fala o quê? Vai nascer um pastor que vai apacentar. Sabe o que é isso? Ele não vai ficar só pregando uma mensagem para você barata. Ele não vai ficar vendendo DVD e livro para você. Ele vai devotar a vida dele em cuidar de você. Ele vai alimentar você. Ele vai proteger você todos os dias da sua vida. Aleluia. Então o pastor, por que Deus escolheu os pastores? Porque assim como eles tinham uma vida totalmente devotada, assim também será a vida de Jesus. Totalmente devotada a viver, a morrer, em prol de cuidar do próximo. Jesus fala: ame o próximo como a ti mesmo. Aquela mulher que era para ser apedrejada, Jesus chega e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem era o único ali que não tinha pecado? Jesus. E ele atirou pedra nela? Não, ele a abraçou. Ele chega naquela mulher cananeia desprezada e fala com ela: do teu interior vão fluir rios de água viva. Ele atravessa o mar da Galileia para pregar para um jovem que vivia aprisionado no cemitério, rejeitado pelo resto da cidade. Já tinham feito todo tipo de tratamento com ele, não dava certo. Então falou: deixa ele fora da cidade, deixa ele viver no cemitério com os mortos, excluído, como impuro. E Jesus vai para alcançar um impuro, um inválido, alguém que ninguém valorizava, porque ele é o supremo pastor. Ele é quem te alimenta, ele é quem te sustenta. E ainda quando você estiver dormindo, e depois do dia todo que ele trabalhou cuidando de você, ele não dormitará. Aquele que te guarda não dorme, e ele vai ficar acordado, como os pastores estavam ali naquele dia, vigiando você enquanto você dorme. Porque no Salmo 127 diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Porque enquanto você está dormindo, ele é o pastor que está cuidando, ele é o pastor que está vigiando, ele é o pastor que está te alimentando, ele é o pastor que está suprindo os teus sonhos. Ele é o supremo pastor que te apacenta. Aleluia. Da mesma forma que os pastores estão acordados vigiando, Deus é um Deus que não dorme. Aquele que te guarda, aquele que te protege, não dorme. Quem que faz isso no mundo natural? Quem que faz isso? Pastor. Quem que fazia isso naquela época? Nós lemos a história. Quem estava acordado enquanto todo mundo estava dormindo, vigiando a ovelha? Pastor. Então por que Deus escolhe eles? Porque eles eram parecidos? Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado, mas Jesus amava. Jesus passava madrugadas vigiando as ovelhas, orando. E quando ele está triste, ele fala: passei várias noites orando por vocês, vocês não podem uma noite ficar acordado orando comigo? É o pastor. Ele cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dele. Há um ditado que diz: uma mãe é para 100 filhos, 100 filhos não é para uma mãe. Eu diria também nesse ditado: um pastor é para 100 ovelhas, 100 pastor às vezes não é, 100 ovelhas não é às vezes para um pastor. Mas eu tenho um supremo pastor que cuida de mim. Aleluia. Ele cuida de você e de mim. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Glória a Deus. Por que Davi foi escolhido? Agora é verdade, estou acabando mesmo. 1 Crônicas 17, versículos 7 a 8 na NVI, mostra por que ele foi escolhido. 1 Crônicas 17, versos do 7 a 8.
Pode pôr na NVI. Olha o que diz. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, olha, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano em Israel e no meu povo. Agora olha o que ele fala, sempre estive, repete de novo, sabe por que Deus escolheu Davi? Toda vez que ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas, Deus estava o quê? Estou com ele, estou vendo como é que ele vai agir. Foi fiel no pouco, sobre muito eu vou colocar. Vamos repetir. Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, porque não eram dele. E quando fosse dividir a herança, 50% era para o mais velho, os outros 50% dividido entre todos os irmãos, e o menor fica com a menor parte, que é ele, que é o caçula. E aí ele cuida de todas as ovelhas com a mesma dedicação, com a mesma devoção, com o mesmo amor, arriscando a sua vida, lutando com o leão, lutando com o urso para proteger a ovelha. Ele não poderia deixar aquela ovelha morrer na boca do urso e falar, ô meu irmão, o mais velho, você tem 50% das ovelhas, que a que morreu é a sua. Não põe na minha conta não, que eu já tenho pouco. Não, ele deu a vida dele. Por quê? Ele entregou de coração. Então Deus estava sempre com ele. Deixa eu te falar, quando você pegar uma causa que não é sua, que você não vai ter quase nenhum tipo de ganho nessa causa, e você se dedicar totalmente, Deus estará com você nessa causa. Deus vai fortalecer você nessa causa para você ficar fiel até o fim. Deus vai estar com você te dando condições emocionais, espirituais, materiais para essa causa. Se Deus falar com você, cuidar de morador de rua, vai, porque Ele vai estar com você, Ele vai cuidar de você e vai cuidar dos teus para que você se dedique. Toda boa obra que Deus te levantar, Ele vai estar com você, e na hora certa Ele vai falar, agora vem cá que eu vou te promover, agora vem cá que eu vou para você para cuidar de outras coisas, de pessoas, porque se você enfrentou um urso e leão por causa de ovelha que não é tua, o que você vai fazer com um povo que não é teu? Você vai amar e vai cuidar. Eu só posso confiar para cuidar do meu povo, quem tem um tipo de devoção e um amor pelos animais dessa forma. Da mesma forma que os homens rejeitavam os pastores por causa de cuidar de animais, Deus fica admirado de ver um homem arriscar a vida para cuidar de um animal. E fala então, é esse que vai ser pastor, é esse que vai ser o governante, porque ele vai apacentar, vai alimentar. É por isso que eu não acredito em pastor. Deu errado meu emprego, não deu certo lá, vou virar pastor. Deus não chama gente fracassada, derrotada, gente que fica faltando serviço, dando calote nos outros, não. Deus chama gente dedicada, devota, fiel. Você pode ter certeza que se Deus te chamou, Ele vai te chamar na hora que você estiver no melhor momento, ganhando bem, igual Ele fez comigo, com um emprego bom. Aí sabe o que vai fazer? Vem, qual que é a garantia? Eu vou cuidar de você, eu vou ser teu pastor. Muita gente pode olhar e falar, nossa, o pastor vive da obra, mas não imagina que eu tive que deixar meu emprego para estar aqui. Tive que deixar minha vida, e se eu não tivesse deixado, você não estava ouvindo essa mensagem hoje. Você não estava sendo apacentado como está sendo hoje. Eu tenho muitos defeitos, mas um defeito eu não tenho. Eu sou um pastor que apacenta as ovelhas de Cristo. Eu sou um pastor devoto que ama as ovelhas de Cristo. Aleluia. E eu quero que você, discípulo, seja também um obreiro, um líder que apacenta as pessoas, que olha para o próximo, que ama o próximo como a você mesmo, que dedica a sua vida ao próximo. Quando a Bíblia fala, tudo que vier à mão para fazer, faça dando o seu melhor. Se você vem para a igreja limpar um banheiro, faça o seu melhor, porque Deus vai falar, se ele limpa esse banheiro desse jeito, no altar ele vai pregar muito, ele vai ser um homem de Deus. Se ele limpa as cadeiras desse jeito, na hora de ministrar uma adoração, ele vai procurar dar o melhor do coração dele, eu vou usar a vida dele para curar, para restaurar. Querido, entenda isso, é assim que Deus faz. Deus falou aqui, está escrito, olha as qualidades que Deus olha nele, você estava cuidando dos rebanhos. Deus estava olhando para ele, como ele estava exercendo a função pastoral dele, para escolher ele para ser um rei, não somente um rei, que dele viria o Salvador. Você tem noção do que é isso? O nome de Davi ficar registrado
para o resto da vida que Jesus veio da raiz de Davi? Que é maior honra na vida de um homem do que essa? E quem era esse homem? Alguém que dava pasto para a ovelha, mas fazer isso de todo o coração. Natal, sabe o que é? É voltar a essa essência. Como que você está servindo a Deus? A Bíblia fala, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Como você faz algo para Deus? Como você se dedica para as coisas de Deus? Já parou para pensar nisso? Davi, Deus estava sempre com ele, no sentido de fortalecê-lo e de olhar para ele. Em 1 Samuel 13, 14, na outra versão, fala de Davi também. 13, 14, 1 Samuel. Deus fala através de Samuel para Saul. Olha o que fala. Agora, porém, não subsistirá mais o teu reino. Já tem o Senhor buscado para ti um homem segundo o seu, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o povo. Deus está olhando para um cara que cuida de animais, já está buscando nele há muito tempo, já está trabalhando nele, já está analisando ele, e agora o outro está pisando na bola, cuidando das coisas de Deus de qualquer jeito. Aí Deus faz o quê? Você já não vai mais ficar não, filhão, perdeu, porque ninguém é insubstituível no reino. Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer porque você não quer não. Ele tira você e põe outro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A salvação, ela é incondicional, ela é pela graça, não é por obras. E Deus, Ele não faz questão de ninguém, mas para usar, Deus escolhe. Então Deus fala para Saul, olha, não é mais você. Deus tem buscado um homem que tem o coração como o coração de... Se esse homem, olha para mim, como que a gente pode aprender como é que é o coração de Deus? Se esse homem pega a ovelhinha, vem, quer aguinha? Vem cá. Toma aguinha tranquila, para você não afogar na correnteza. Vem o lobo, ele vem, luta com o lobo, luta com o leão. De noite ele está lá quase dormindo, está vigiando a ovelha. E Deus fala que esse homem tem um coração igual de Deus. O que a gente entende? Que Deus é dedicado para com os seus. Que Deus é dedicado e devoto em cuidar de você. Se você entendesse o que é ser amado por Deus, se você entendesse o quanto que Deus te ama, ao ponto de comparar Ele como um pastor e você como ovelha e dizer, você é minha ovelhinha. Eu não deixo você ir além dos seus sonhos, porque eu sei que os seus sonhos vão tirar você de mim. Eu sei que as águas turbulentas vão naufragar você, por isso que eu não deixo você ir para águas profundas, eu fico retendo você nos meus braços. É por isso que eu dou água na tua boca, é por isso que eu te alimento, é por isso que de noite quando você está dormindo eu estou te vigiando, eu estou te guardando, para que nenhuma seta venha, entra no teu coração e gere dúvida. Eu te amo, eu cuido de você como uma ovelhinha cuidada pelo pastor. Deus fala, eu estou escolhendo esse homem para ser príncipe, ser rei, porque ele tem um coração igual ao meu. Você é um cara desprezível, Saul, porque você faz as coisas de qualquer jeito. Você que faz na igreja as coisas de qualquer jeito para Deus, a qualquer louvor, a qualquer coisa, de qualquer jeito. Você não tem um coração igual de Deus. Deus não pode confiar pessoas a você, se você não cuida de coisas dessa forma. O que dirá de pessoas? Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus já vem no nascimento dele e já passa o sarrafo em tudo. Já vai pondo as coisas em ordem. Já vai endireitando, aplainando os caminhos elevados. Então ele chega em Pedro e fala, Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Depois ele fala, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele fala cordeiro, porque ele quer dizer para Pedro, a maneira que você cuida de um cordeiro não é igual à maneira que você cuida de uma ovelha. A ovelha é adulta. O cordeiro é filhote. Apacenta os meus cordeiros. Cuida. Tira os carrapichos. Dá o leitinho. Eles não aguentam alimento sólido. Mas a ovelha, se ela desobedecer, desce o pau no lombo dela. Se ela fugir, quebra a pata dela e carrega ela. Quem já viu aquelas imagens das ovelhas nas costas do pastor? Quem já viu?
E quem já viu a imagem de ovelhinha pequenininha assim, ó, no braço dele assim? A ovelhinha ele carrega assim, o cordeiro. A ovelha adulta ele carrega aqui só numa condição, quando ela foge. Por quê? Na hora que ele pega ela, ele quebra as 4 patas e traz ela aqui. Pensa comigo, se ela é adulta, por que ele não está conduzindo ela como as demais? Ele está carregando nas costas. Porque ele quebra a pata dela, sabe para quê? Para tirar dela aquele instinto de fugir. Agora ela não pode andar, ele tem que levar comida à boca dela. Ela vai acostumar com o cheiro e com a aparência dele, até calcificar todos os ossos. E quando ela puder voltar a andar de novo, ela não vai mais ficar longe do pastor. Ela não vai fugir. Apacenta o cordeiro com amor, com graça, com sabedoria. Apacenta a ovelha também com amor, mas com exortação, com firmeza. Você que é ovelha, não tente ser tratado como cordeiro. E você que é cordeiro, não tente ser tratado como ovelha. Porque ele sabe o cuidado que cada uma precisa. Olha lá. Aquela lá é a ovelha fujona, que ele quebrou as patas. Ele não pode conduzir ela pelo cajado, porque ela não vai poder andar, que ele quebrou as patas dela. Porque ele a ama. E ele quer que na dificuldade, ela aprenda a confiar nele. Talvez você está vivendo uma situação hoje que a tua vida, olha, Deus está mandando eu falar agora, não anda, não vai para frente nem para trás. Deus quebrou as suas patas, porque Ele te ama, porque você está fugindo dele. Então Ele vai pegar você e vai te carregar sobre os ombros. O governo está sobre os ombros. Ele vai mostrar para você quem manda é Ele. Ele vai mostrar para você que quem tem o controle da tua vida é Ele. Então Ele vai colocar você sobre os ombros, vai falar: o governo está aqui, eu vou cuidar de você, eu te quebrei as patas, eu vou te apacentar, eu vou cuidar de você. E nunca mais você vai abandonar o meu governo, o meu cuidado, o meu apacentamento. Você nunca mais vai beber de outra fonte. Você nunca mais vai desejar coisas que eu não plantei em você. Ei, Deus está falando com você nesta manhã. Ele quebrou as suas pernas, mas Ele é quem cuida. A Bíblia fala que é Ele que fere e é Ele que fecha a ferida. É Ele que quebra a perna e é Ele que cura. Ele que calcifica para você depois andar de novo em caminho de retidão. Ei, é isso aí. Fala pro teu irmão: Ele que fere, é Ele que fecha a ferida, porque Ele te ama. É bom demais. Fica de pé no teu lugar. Olha o que está falando aqui. Coloca Lucas capítulo 2. Versículo 15. Tem gente que recebe uma palavra e fica na dúvida. Esses desprezíveis, olha o que fala: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que... Eles falam que vai acontecer, que talvez vai acontecer. Vamos ver se talvez nós vamos encontrar ele. Eles entenderam o quê? Que a palavra liberada pelos anjos não é uma hipótese, é já um acontecimento. A palavra que é liberada na tua vida não é se, já aconteceu. Já aconteceu. A Bíblia fala que Deus zela por cumprir a sua palavra. E aquele que começou, ele é fiel para terminar. Você tem que aprender algo que esses pastores aqui aprenderam quando a glória de Deus os envolveu. Eles falaram: vamos lá ver aquilo, tudo que os anjos falaram, porque isso já aconteceu. Isso é fé, isso é ousadia. A palavra de Deus fala que tudo isso foi possível porque a glória de Deus os envolveu. A glória ali no grego é doxa, que significa adoração, louvor, e significa também ver a divindade de Deus pela sua face. Sabe o que significa? A glória de Deus envolveu eles, e eles falaram: vamos lá,
porque nós vamos ver a manifestação de Deus num rosto. É por isso que quando eles chegaram lá, Jesus estava tudo enfaixado, mas só o rosto estava do lado de fora, porque agora eles podem ver a face. Quero ver a face daquele que me amou, quero ver a face daquele que morreu por mim, quero ver a face daquilo tudo que foi profetizado. Agora eu posso ver a face do meu Deus. Nós podemos ver pela face de Cristo o amor de Deus. Cristo nasceu e pela sua face ele revela o caráter de Deus, um Deus pastor que apacenta e cuida de nós. Mesmo quando estamos dormindo, ele nos protege, nos alimenta, nos leva a águas tranquilas. Mesmo como do rebelde, nós queremos ir às águas profundas, ele fala: não, você não está pronto, vem cá. É isso. Agora a Bíblia fala que nós, sem um véu, como olhando para um espelho, refletimos a glória de Deus em nós. Você que recebe o amor de Cristo, agora você reflete também no teu rosto quem é Cristo. E o mundo saberá, Natal é isso, Jesus nasceu. Jesus está aqui, Jesus te ama, Jesus quer cuidar de você. Jesus vai falar não para você muitas vezes, Jesus vai quebrar as tuas pernas muitas vezes, mas Ele abre a ferida, Ele fecha, Ele te apacenta, Ele cuida de você, Ele te ama. Oh, porque Deus amou, Ele deu, quem ama dá, e Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas seja apacentado, seja alimentado, seja saciado a sua sede, seja protegido. Ei! Não foram os magos que chegaram primeiro, foram os pastores. E é por isso que ele levantou pastores. É por isso que ele está levantando até hoje em dia pastores. É por isso que você não deve falar mal de pastor. É por isso que você não deve criticar pastor, porque os pastores que vão anunciar, não só os pastores, toda a igreja, mas nós principalmente vamos anunciar. Você tem um chamado pastoral, Deus está te chamando. Deus está te chamando, pastor, onde você esteja agora, para anunciar. Mulher de Deus, homem de Deus, Ele te capacita para anunciar. Missionário, obreiro, aonde você está? Você está se escondendo, dizendo que não tem capacidade? A glória de Deus vai te envolver, o doxa de Deus vai te envolver, e você vai entrar louvando e adorando a Ele, como eles entraram. Está aí o Salvador, está aí o Salvador, está aí o Salvador, o menino mais Salvador, o menino mais Salvador. Não desprezo Ele por ser um menino enfaixado, porque Ele é o Salvador. Feche os teus olhos e comece a orar. Aleluia. Deus quer renovar dentro de você o chamado. Deus levantou você para cuidar de pessoas. Oh, 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 menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Oh, e o seu nome é maravilhoso e santo. Glória ao príncipe da paz. Oh, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Com as palmas. Ei! O menino nasceu. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é... Diga maravilhoso! Maravilhoso, santo. Glória!
Glória ao príncipe da paz. Ei, pega a tua voz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Ei, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ei, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, levanta a sua mão assim, ó. Os céus, as vozes, o céu começa a se abrir. Cristo veio nos buscar. Todos juntos. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém. Na nova Jerusalém, para terminar. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia! Aleluia! Como é bom! Como é bom! Aleluia! Quantos aqui amam a Jesus? Para nós orarmos, olha o que fala em 1 Pedro 5,4. Olha só, 1 Pedro 5,4. Nós vamos ler, vamos orar e encerrar. Quando se manifestar o Supremo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia! Aleluia! Ele escolhe os rejeitados para falar: eu sou que nem eles, eu sou pastor. Olha só, Ele escolheu você e eu. Ele escolhe os desprezados. Talvez você está triste nesse fim de ano, porque você entende na expectativa humana, e não estou sem dinheiro, não vou viajar. Querido, isso é tudo mentira. Você está bem porque você tem um pastor que cuida de você. Você tem um pastor que te sustenta, que é Jesus, que te alimenta. E quando ele vier novamente, ele deixou a faixa dobrada para Pedro e falou: vai cuidando das ovelhas, porque uma hora eu venho para voltar, para buscar você e a igreja. E quando isso acontecer, eu vou dar uma coroa para você, incorruptível, que ninguém vai poder tirar de você. Essa vai ser a sua recompensa nessa terra. A maior recompensa é você ganhar almas. A Bíblia fala: feliz, sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. O maior tesouro que você ganha, planta no céu, é ganhar almas. São pedras que você ganha na coroa. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu por mim e por você, e ressuscitou, e irá renascer nos corações daquele que ainda não o conhecem. Levem essa mensagem de paz. Sejam como os pastores ali. Levem as mensagens de paz. A glória do Senhor está sobre ti. Ela nasce de sobre ti. Ela resplandece sobre o teu rosto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, você que vai estar com a sua família. Seja luz aonde você estiver. Seja amoroso com as pessoas. Considere o seu irmão maior do que você. Antes de ir embora, abraça uns aos outros.